Graças a Deus, irmãos. E eu quero ler a palavra do Senhor com você e te convido então para que comigo abra a palavra do Senhor, as sagradas letras. Lucas capítulo 24, de 13 a 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, também indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Agora nós vamos ler o versículo 25 juntos, ok? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Oremos. Deixa a Bíblia aberta. Senhor e Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e precisamos muito de uma palavra que venha do Senhor. Portanto, Senhor, me apresento como candidato a ser boca tua neste lugar. E permita-me, Senhor, verdadeiramente representar através do que falar aqui, sendo, Senhor meu Deus, a mais pura expressão do teu amor, e que o reconforto e o conforto possa encher a nossa alma e entendermos o quanto é maravilhoso, Senhor meu Deus, beber das verdades que estão contidas nesta palavra. Por isso, Senhor meu Deus, derrama o teu Espírito, aquece o nosso coração, levanta sobre nós a luz do teu rosto e traz sobre as nossas vidas, Senhor, um gozo, Senhor meu Deus, um júbilo por esse momento tão maravilhoso, único nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Queridos irmãos, eu quero falar de um ministério conectado. Essa palavra conectada é bem contextualizada com os dias de hoje. Eu acho que fica fácil. Crianças, jovens e adultos têm condições de entender o que eu quero dizer. O ministério conectado. Pastor Roberto, o que eu desejo de verdade é que o seu ministério, que já está conectado, permaneça plugado, conectado naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Nós sabemos que quando esta igreja aqui começou, ela estava fechada, o templo estava fechado. Outro trabalho passara por aqui, mas aprove ao Senhor permitir o fechamento. E então, num desafio, após alguns meses, na casa da irmã Joana, na garagem da casa dela, o pastor Robério, então um obreiro, apenas um ousado servo do Senhor, durante alguns meses esteve ali na casa da irmã Joana, e hoje, para a honra e glória do Senhor, está aqui outorgado, autorizado,
completamente avaliado e aprovado por esse concílio para continuar essa trajetória, que é uma trajetória ascendente, que é uma trajetória rumo à presença do Senhor todos os dias. Eu desejo de coração que você tenha sempre, todos os dias, até que Jesus o chame, um ministério conectado. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o caminho de Emaús. E a bem da verdade, eu quero dizer para vocês que todos nós, pregadores da palavra, ministros do Evangelho, nós vamos trilhar em alguns momentos pelo caminho de Emaús. E o caminho de Emaús é um caminho que, apesar de ser facultado a nós trilhá-lo, ele esconde algumas nuances, algumas verdades e algumas ciladas que nós podemos cair nelas. O caminho de Emaús é um caminho obrigatório para todo aquele que serve ao Senhor. Há momentos na nossa vida que nós espiritualmente não estamos tão bem assim. Há momentos na nossa vida que o óculos com o qual nós olhamos para os acontecimentos não são aqueles óculos que verdadeiramente o Senhor queria que nós olhássemos. E nós temos uma facilidade muito grande de nos perder dentro do ministério. Porque o ministério ele é cheio de desafios. E o ministério também nos permite passar por alguns momentos de baixa, de noite escura da alma. O ministério nos permite, às vezes, nos embaraçarmos em algumas circunstâncias, muitas vezes até providenciais da parte de Deus para o nosso crescimento. Aqui nós temos 2 discípulos, e não se sabe exatamente quem é o outro discípulo. Há quem diga que esse outro discípulo era a própria mulher de Cleopas. Há quem diga que esse outro discípulo era fulano, beltrano, ciclano, mas eu acho que isso é irrelevante. O que é importante para nós aqui é nós pensarmos algumas pepitas, algumas esmeraldas que estão aqui contidas nas entrelinhas desse texto e tentar buscar para nós algumas vacinações e algumas blindagens para o nosso ministério, para que não incorramos no risco de também falarmos, às vezes, sem ter uma segurança, sem ter uma convicção plena e uma visão clara dos fatos. Primeira coisa que nós observamos aqui no versículo 13 é que o caminho de Emaús ele é trilhado às vezes a 2 ou às vezes solitariamente, mas aqui no texto e no contexto nós encontramos um dia de Páscoa no final do dia. As coisas que estavam em vigor naquele momento eram desconcertantes. E eu não vou aqui criar uma teologia do terror, nem fazer terrorismo de forma alguma. Mas, irmãos, quando eu olho para os momentos que antecederam a crucificação de Jesus, eu me assusto porque me faz pensar que uma miríade de demônios me faz pensar que o ambiente ficou muito sinistro. Porque você vai ver Jesus no Getsêmani ali gemendo, agonizando, e não encontra ninguém que pudesse orar com ele. Os discípulos estavam meio que embriagados por essa escuridão mórbida. E você vai perceber que os momentos eram de angústia. Durante a crucifixão, nós vamos encontrar o céu se escurecendo, o chão tremendo, o véu do templo se rasgando, coisas sobrenaturais acontecendo. E após a crucificação, nós vamos encontrar aqui um outro episódio, as pessoas saindo de Jerusalém. Ou por ocasião da Páscoa, ou por descontentamento, ou por esfriamento espiritual, eu não sei. A verdade é que, radiografando aqui a vida desses 2 discípulos, nós vamos perceber que nada mais é um retrato, um tipo do nosso ministério. É um pequeno trecho da vida de um homem que serve a Deus, de discípulos que servem a Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali ele estaria. E se você observar o contexto, é exatamente isso que está acontecendo. Aqueles 2 homens estavam a caminho de Emaús, uma aldeia que distava aproximadamente 60 estádios, uma distância de 11 ou 12 quilômetros, e eles estavam numa rota de fuga,
mas eles estavam falando de coisas concernentes a Deus, e Jesus disse: onde houvesse 2 ou 3 pessoas, Ele se faria presente. Então se cumpre a palavra de Deus, porque ali naquele momento, Jesus, de uma forma sutil e propriamente característica dele, sempre pedindo para entrar, sempre batendo para entrar, ele entra naquele diálogo e começa a fazer alguns concertos. E uma das coisas, pastor Roberto, que nunca vai poder faltar na tua vida, é esse cuidado que eu vou deixar claro para vocês aqui, esse princípio. Nós sempre precisaremos estar no centro. Nós não podemos no ministério perder o centro. E é comum, em momentos da nossa vida, nós perdermos o centro das coisas. Porque existe uma força centrífuga que nos atrai os corpos para a periferia. Eu fui buscar o significado da palavra Emaús, e você vai encontrar, de uma forma bem ortodoxa, águas quentes. E você vai encontrar alguns estudiosos teóricos que não nominam assim, não definem assim, mas colocam a significação, a etimologia da palavra Emaús como sendo fora do centro. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Parece coincidência, mas não é. Os discípulos perderam o centro. E nós no ministério haverá momentos na nossa vida que nós também podemos incorrer nesse pecado de sair do centro. E o que pode levar as pessoas então a perder o centro das coisas, dos acontecimentos? Primeiramente, o que pode tirar um homem de Deus do centro? Fortes emoções. Quem de nós, irmãos, qual pastor que não vive um dia após o outro emoções e mais emoções, e muitas vezes emoções traumatizantes que deixam cicatrizes profundas na sua alma, confrontações que por vezes poderiam ser desnecessárias, mas o ministério nos imputa esse ônus e nós vamos ter que enfrentar situações que vai rasgar o nosso peito, que vai deixar marcas profundas no nosso ser. E nesse processo de fortes emoções, muitos pastores se perdem para nunca mais encontrar o centro. Então nós que estamos aqui na lida do ministério, precisamos tomar cuidado com essas ciladas de emoções que nos assolam todos os dias. Emoções fortes nos levam a perder o centro. Uma outra questão que também pode levar o pastor, o líder, de uma forma geral, a perder o centro é a falta de referência. Queridos irmãos, esses apóstolos e esses discípulos dependiam de Jesus numa dependência onde eles não tinham aprendido a caminhar e acabavam caminhando com as próprias pernas do Senhor Jesus. E praticamente num piscar de olhos, Jesus foi raptado do meio deles. E agora eles estavam sem referência, sem norte, sem rumo. E é por isso que eles estão a caminho, num caminho contrário a Jerusalém, saindo do centro. Você vai perceber também que algumas outras situações podem nos levar à perda do centro, que é exatamente uma perspectiva limitada. Havia uma limitação gritante na vida desses apóstolos e desses discípulos, porque eles não conseguiam enxergar a uma meia distância, nem mesmo a uma distância longa. E sempre quando eles tentavam enxergar um pouco a mais, um pouco mais longe, eles divisavam a pessoa de Jesus, e isso era um fator limitante. Jesus precisava ser tirado. Jesus precisava sair do cenário, porque são em momentos como esse que nós vamos ter a nossa visão aclarada. É quando o referencial é usurpado, é tirado, é retraído. É quando nós temos emoções fortes. É em momentos que nós temos uma perspectiva bastante bairrista, bastante pequena, que o Senhor
vai exigir de nós que nós possamos crescer um pouco mais. Então, queridos, esses dois homens estavam sem centro, estavam sem a referência, estavam vivendo momentos difíceis da sua vida, noite escura da alma. Todos nós vamos enfrentar isso, e você também. Nós vamos perceber aqui, dois deles estavam a caminhos para uma aldeia chamada Emaús, que não se sabe onde é. Pasmem, mas a arqueologia não consegue definir exatamente em que lugar ficava essa cidade. Será que isso é uma pura coincidência? Não, irmãos. Caminho de Emaús não tem geografia. Nós, homens de Deus, estaremos de vez em quando caminhando não se sabe para onde, em função de uma perda de centro. Quem entende, levante a mão. Glória a Deus. Uma outra questão, pastor Roberto, que um pastor conectado não pode incorrer, um outro erro que ele não pode incorrer, é não reconhecer Jesus. E isso aconteceu aqui de novo. Você vai ver aqui no versículo 16. Os olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. A caminho de Emaús, tudo pode acontecer. Haverá momentos na nossa vida, queridos, que a miopia espiritual não nos permitirá, mesmo como sendo pastores, a miopia espiritual nossa não nos permitirá ver a mão de Deus agindo a nosso favor. E nós vamos achar que são águas contrárias, quando na verdade não são. Haverá momentos na nossa vida que nós vamos desconhecer o Deus que nós servimos por achar que Ele não está agindo da forma como nós cremos ou que nós achamos correta, ou o próprio Jesus que se nos apresenta não é aquele que nós conhecemos por ocasião do batismo e da conversão. Mas a grande verdade é que, no bom sentido, Jesus possui muitas faces. E nós precisamos conhecer e identificar todas, para que não venhamos a estranhar. Não reconhecer Jesus para um líder é um pecado crasso, grotesco. E é importante nós fazermos uma pergunta: qual é o Jesus que nós temos e qual é o Jesus que nós queremos? E é por isso que nós encontramos igrejas de mercado que faz tempo que perdeu Jesus e não consegue enxergá-lo, porque são igrejas que buscam os seus próprios interesses, homens que, em vez de trabalhar para o reino, constroem impérios para promoção pessoal, para conforto, e com isso, na verdade, eles não servem o Jesus que eles têm, mas o Jesus que eles querem. Isso muda tudo. Uma outra situação que nos leva a estranhar Jesus são as decepções. E esses homens, irmãos, estavam decepcionados com Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que já se decepcionou com Jesus, irmãos. E eu não vou fazer desse púlpito um confessionário, por isso eu pulo. Mas é difícil um homem que não tenha se decepcionado com Jesus. Porque, afinal de contas, foi essa decepção que fez com que eles, mesmo conversando com Jesus, eu pergunto para você, Jesus já havia ressuscitado? Sim. Já havia passado pela cruz? Sim. Mas eu pergunto, o corpo glorificado que então ele ostentava, era um corpo glorificado que, ao verbalizar as suas falas, ele havia mudado o timbre de voz? O timbre da voz de Jesus não foi suficiente para o fazer reconhecido? A estatura que Jesus apresentava, ora, no corpo glorificado, será que era tão divergente da estatura do Jesus na carne, que mesmo assim, será que era tão divergente? Claro que não era. Talvez Jesus glorificado tivesse a mesma altura, a mesma massa corporal, enfim, afinal de contas, apenas deixou um corpo corrupto e assumiu um corpo incorrupto. E nem através da estatura, o timbre de voz, a entonação, o jeito de falar, o jeito de inquirir, porque nós sabemos que Jesus sempre trabalhou com o método socrático. E todas as vezes que ele vai junto a alguém, ele começa, para ensinar, ele faz perguntas, e aqui ele não mudou a sua estratégia de trabalho. Jesus usava o método indutivo porque ele sabia que surtia efeito.
Ele provocava a resposta das pessoas e ainda assim os discípulos não o reconheceram. Será que em algum momento da nossa vida já passamos por isso? Ou será que vamos passar por isso? Misericórdia, mas é possível. Não se decepcione com o teu Deus. Não ache que o teu Deus te deve alguma coisa, porque Deus não deve nada para ninguém. E esse é o grande problema, irmãos. Sabe o que é isso? Isso tem nome, chama-se egoísmo. Nós nos decepcionamos com alguém quando esperamos dele uma resposta que possa atender os nossos interesses. E é exatamente isso que aconteceu. Eles caminhavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles oravam com Jesus, mas eles não estavam entendendo na dica de nada. Porque na verdade eles estavam preocupados com os seus projetos pessoais. E nós, queridos, como servos do Senhor, não estamos imunes a essa praga endêmica que por muitas vezes assola todo o corpo clerical, todo o corpo eclesiástico de uma igreja. Terceiro pecado desses pastores desconectados. Você vai encontrar aqui no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Esse povo fazendo a obra de Deus sem Deus. Porque o que nós encontramos aqui? Um povo preocupado com política. Será que nos dias de hoje, pastor Roberto, os nossos líderes espirituais se encontram nesse caminho de Emaús preocupados com política? E é exatamente isso que você vai ver. Eles queriam humilhar o povo romano. Eles queriam glamour, eles queriam autoridade, eles queriam poder. E acabaram tentando fazer do Jesus que eles tinham, o Jesus que eles queriam. E Jesus não se presta a esse jogo humano, porque nós não conhecemos o coração de Deus. Nós não conhecemos, na verdade, o plano do Senhor, o plano de Deus. É claro, irmãos, qualquer bom batista sabe que Israel será redimido. Qualquer bom batista sabe que, independente da linha escatológica, é claro que Israel vai ser redimido, porque muitas profecias ainda não se cumpriram. E a palavra de Deus, queridos irmãos, não faz curva. Ela se cumpre. Amém. Então nós sabemos que Israel será redimido, mas que não seja a política que norteie as nossas ações dentro da nossa igreja. E o que nós temos visto hoje, igrejas que trocam o Espírito Santo por política. Roma fez isso, irmãos. Por ocasião do governo de Constantino, nós ganhamos o mundo e perdemos o Espírito Santo. E lá no século XVI nós tivemos que fazer o caminho de volta através dos pré-reformadores e do reformador. E parece que a reforma não foi tão boa assim, porque está precisando reformar de novo. Quem sabe sejamos nós os batistas assim, sem querer glamour. Sejamos nós os luteros dos tempos modernos. Sabe qual é o pecado aqui, querido? Sabe qual é a desconexão? Simplesmente visão distorcida. A visão distorcida parte de uma ideia fixa. Se eu colocar no meu coração uma ideia, pré-concebê-la, e eu começar a fazer tudo em função dessa ideia, desse projeto genuinamente meu, queridos irmãos, eu simplesmente vou enxergar com os meus óculos e eu vou ter constatações completamente distorcidas. Esses homens, irmãos, não entenderam nada. Pastor, como é que o senhor prova isso para mim? Simples. Quer ver? Pelas palavras deles, pela definição que eles dão no próprio texto, você vai perceber que eles eram bairristas, que eles eram pessoas preocupadas com a geografia, com o nacionalismo judaico, e isso, Deus não se presta a isso. Deus não é refém de vontade humana. Olha o que eles dizem aqui. O que aconteceu com Jesus no versículo 19? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? O que eles fizeram aqui, irmãos? Pensaram a nacionalidade e a regionalidade de Jesus. Esse povo é nacionalista. Esse povo tem a cor vermelha na sua bandeira. E é um povo, irmãos, que por conta desse nacionalismo está batendo cabeça na parede até hoje, de castigo, sem ter um templo para congregar. Será que nós, pastores, vamos permitir que isso aconteça com as nossas igrejas? Será que não basta
tudo aquilo que nós vimos no passado, vamos ter que também perder os nossos templos e lamentar nos muros da desilusão. Ideia fixa, ideia geográfica, ideia histórica, imediatismo. Será que Deus não sabe o que está fazendo? Será que Deus não ama os judeus, nação escolhida para pregar o único Deus? Esse bairrismo é que tem feito das nossas igrejas trampolim para interesses pessoais. Pastor conectado não perde o foco. Pastor conectado não perde o centro. Pastor conectado não perde Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: há tempos atrás eu tive um problema com uma pessoa supostamente cristã, que não é da nossa igreja. E esse cidadão, ele foi muito descortês com alguém da minha família. E quando mexe com a prole da gente, a gente às vezes coloca a Bíblia um pouquinho mais de lado, que é um erro. E eu fui então a essa pessoa, mas não consegui ter acesso a ele. Então eu falei com o seu assessor. Falei: olha, eu não gostei do que esse moço fez. Esse moço, ele não me considerou. Esse moço não considerou o Evangelho. E aí ele levou então a minha palavra a esse cidadão. E o cidadão disse que queria conversar comigo. Eu falei: não quero conversar com ele. Eu quero apenas que ele reveja e que ele busque encontrar o lugar onde perdeu Jesus. Porque indo para a igreja nós perdemos Jesus. Porque devolvendo o dízimo nós podemos de lá para cá perder Jesus. Todos nós estamos passíveis de errar, mas que possamos errar o mínimo possível. Eu desejo de coração, agora que você vai caminhar cada vez mais com as suas próprias pernas, quero vê-lo conectado no Evangelho, quero vê-lo conectado na Palavra de Deus, quero vê-lo conectado em Jesus, quero vê-lo vendo com os óculos do Senhor e não com os óculos que nós criamos. Sabe? Míopes, desfocados, demodês, não. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos cada dia, cada dia. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, Roberto. Eu sei que outros pastores poderiam trazer a palavra, com certeza mais abençoado até, mas você me honrou, me dando a oportunidade de trazer essa palavra aos irmãos. E eu quero toda sorte de bênçãos para a tua vida, e dizer para você que você é muito mais do que um colega de ministério. Você é meu amigo, e você eu recebo em casa. As portas estão abertas para você, da minha casa. Saiba que eu amo muito você, Roberto, e tenho aprendido muito com você. Deus abençoe. Obrigado, queridos.